Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Chamamos bem-vindos a todos os que estão aí e também esperamos que chegue mais gente para que possamos aproveitar este momento de estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje é baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. E o tema é testemunhar a nossa esperança. Testemunhar a nossa esperança é o tema de hoje, né? Onde o autor escreve aos cristãos da região da Ásia Menor para que eles falem e testemunhem da razão da esperança que eles têm, para que eles falem a respeito da fé que eles têm. E queremos hoje, então, conversar e estudar esse trecho bíblico, né? 1 Pedro 3, 13 a 22, e conversar aí sobre esse tema. Também saudamos e cumprimentamos os que estão conosco, né? Está conosco a dona Iracema do Nascimento, né? Iracema do Nascimento é membro da Congregação Trindade, né, mora ali na Santa Bárbara. O seu Walter Mauer, né, membro da Congregação Trindade também, né, mora aí no bairro Jardim Iracema. E está conosco também o Samuel Haverman, né, ele é, né, administrador da página Mensagens Diárias no Facebook. Um abraço aí. Samuel está sempre conosco, né? A dona Irma Kelpietsky, também membro da Congregação Trindade, está conosco também. Ela é membro, aliás, mora aqui no bairro Jardim Dourado, né? E também o Ezequiel Scheunemann, né? Está conosco também, se não me engano, é de Ponta Grossa, no Paraná. Um abraço aí, Ezequiel. A Lia Velar, né? Participa da congregação em Flores da Cunha, mora em Flores da Cunha, está conosco também. Tá? Um abraço aí a Lia e também a Nelce Mauer, que é membro da Congregação Trindade e mora no bairro Jardim Iracema. Muito bem, irmãos e irmãs, queremos, né, hoje conversar, né, sobre este assunto. É um tema bastante interessante, bastante propício também para o momento, especialmente nos tempos de hoje, onde há muita confusão religiosa, dúvidas a respeito da fé cristã, e também sobre a maneira como os cristãos devem testemunhar sua fé, devem viver sua fé. Muitas vezes nós vemos assim posições meio radicais, né, em relação à fé cristã, e talvez não é este, né, a maneira adequada, mais adequada que nós devemos testemunhar nossa fé, né? Muito bem, nós estamos, né, aqui em Caxias do Sul, né, na sede da Congregação Trindade. Chove neste momento, né, uma chuva calma, né, tranquila, após uns dias de estiagem, né, seca, até clima bem quente, né, para a Serra Gaúcha, né. Então, graças a Deus, veio a chuva no momento certo, na época certa, e trazendo, né, alívio aí para as plantas, para a grama, né, que plantamos há pouco aí. E então queremos também agradecer a Deus pela chuva que cai. Muito bem, está conosco também o Luiz Cristo para Todos, né? Então o Luiz administra uma página, né, chamada Cristo para Todos também, ou colocou em seu perfil, né, o lema da igreja, né, da IALB, que é Cristo para Todos. Tá? Legal tê-lo conosco, Luiz. Muito bem, vamos então falar com Deus em oração. Mas antes eu pergunto se vocês estão recebendo bem aí a imagem e o áudio na casa de vocês. Está bem? Estão ouvindo bem? Conseguindo receber bem a imagem, o áudio? Né? Interessante darem um retorno para que possamos
possamos talvez melhorar ou aprimorar a nossa transmissão. Muito bem, aumentamos um pouquinho o som aqui, para que eu tenha um retorno melhor. Aguardando aí o retorno, né? E então, só aguardando aí o retorno, tá? Muito bem. Então lá, vamos lá, pessoal, então falar com Deus em oração. Deixa eu ver se já tem algum retorno. Eu acho que está tudo ok, né? Senão já teriam falado alguma coisa, né? Se já tivesse, o som tivesse ruim, né? Também a Laci também está conosco, né? A Laci, membro da Congregação Trindade, mora também no bairro Jardim Iracema, né? Estão recebendo bem a imagem, o áudio? Está chovendo, né? Talvez a chuva molhe os cabos, os fios, e talvez atrapalhe um pouco a nossa transmissão. Mas é para estar bem aí a situação, né? Desculpe aí os espirros, né? Mas desliguei o microfone para que o espirro o som do espirro não chegue até vocês aí, né? O Walter respondeu aqui que tá bom. Está bom aí a imagem e o som, né? Está conosco também o Oswaldo Tavares, que é lá do Paraná, São José dos Pinhais. O Oswaldo era lá de Planalto, no Paraná, né? Lá do São João, né? O Lucas Rodrigo Lenz, que também era lá de Planalto, né? Da Sagrada Família, aquela região lá. Hoje, pastor Lucas Rodrigo Lenz, né? Pastor lá em Laranjeiras do Sul, né? Uma alegria tê-lo conosco, Lucas, né? E um grande abraço aí. O Lucas foi um guri, né? Na época, guri, hoje é um homem, né? Casado, com 2 filhos, que eu confirmei lá no Paraná e também ajudei, né, o encaminhar para o seminário. Isso já faz um bom tempo, né? Muito bem. Então tá bom. Então tá tudo ok com o nosso áudio aí, então vamos lá falar com Deus em oração, tá? Só um minuto, tivemos só um pequeno probleminha aí. Agora sim, me achei com os slides aí, então agora vamos falar com Deus em oração, tá? Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome e invocamos a Tua presença sobre nós neste momento. Tu és nosso Deus triuno, todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos conceder este momento de estudo da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, para que este momento seja de fato proveitoso e edificante para cada um de nós. Esteja com os irmãos e irmãs aí que estão acompanhando, recebendo aí a imagem, o áudio, o vídeo, recebendo a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, para que possamos fazer deste momento um momento especial, que possamos aprender mais sobre a Tua Palavra, que possamos de fato testemunhar a nossa fé, falar a respeito da fé que temos, da esperança que temos em nosso coração. E que possamos, após esse estudo, viver assim, desta forma, testemunhando com mais ousadia e coragem a nossa fé, falar a respeito da razão que há em nosso coração.
Abençoe, Senhor, a mim na condução deste estudo e esteja também com os irmãos que estarão, participando de casa. Oramos, Senhor, também pelos que sofrem, oramos, Senhor, também pelos que passam por enfermidade, oramos pelo seu Hugo, pela dona Elda, que estão se recuperando de Covid. Senhor, pedimos que Tu possas permitir que a saúde deles possa ser recuperada plenamente. Eles estão melhores, apesar da preocupação, nós ficamos agradecidos por vê-los superando esta enfermidade. Oramos por todos os demais que passam por enfermidades, que necessitam de ajuda e cuidado. Que nós possamos orar por todos, possamos também estender a mão e ajudar a quem estiver ao nosso lado, para que possam ter o seu momento difícil, seu momento de dor, de preocupação amenizado. Fique com todos, Senhor, e nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou mais gente aqui, Chegou também a Jane Bloss, lá de Flores da Cunha, também o Eudor, que é aqui de Caxias do Sul, da Congregação Trindade também. Então vamos lá, irmãos e irmãs. Então este é o nosso tema, testemunhar a nossa esperança, e o texto bíblico aí de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Nós vamos agora fazer a leitura e peço que vocês então abram a Bíblia de vocês ali em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Podem aí pegar a Bíblia e então acompanhar a leitura que farei aqui, tá? Então vamos ler o texto base para a nossa meditação, nossa reflexão de agora. Tá? Já acharam? Já acharam? Acho que sim, já acharam. Então vamos fazer a leitura. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, vocês, quando forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Esses eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias de Noé, nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é um lavar da sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma boa consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, quando governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a leitura. Então, irmãos e irmãs, este é o texto, E o texto, ele fala, a respeito dos sofrimentos que, enfrentamos, os sofrimentos que os cristãos estavam passando por serem seguidores de Cristo. Os cristãos a quem Pedro escreve essa carta. E que nós já dissemos nos estudos anteriores, que eram o povo de Deus que vivia espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, a região onde fica a Ásia, onde ficava a região que compreendia a Ásia Menor,
onde hoje fica a Turquia. Então, o autor aqui recomenda a esses cristãos para que tenham uma atitude positiva, correta, diante dos questionamentos, diante dos insultos, talvez, ou diante das ameaças. Ele diz então que aproveite a situação para testemunhar a sua fé, né? Para falar a respeito da esperança que há no coração de vocês, né? Que havia no coração deles, né? Ele diz ali no versículo 15, né? Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm, né? Então, esteja pronta para falar da sua fé. Talvez as pessoas questionam, mas as pessoas querem saber por quê, as pessoas querem entender. Às vezes elas não entendem, não conseguem, às vezes até se admiram da fé cristã. E que nós então possamos aproveitar a oportunidade para falar dela, testemunhar a razão da esperança, né? Então, de acordo com o texto, Deus quer que estejamos preparados para dar testemunho da nossa esperança, estando sempre pronto para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Sempre devemos estar preparados para falar a respeito do nosso Deus e de nossa fé, né? Então, é isso que é o assunto do dia hoje, que o texto bíblico está, então, sugerindo, o texto bíblico está nos ensinando, que estejamos preparados, que nós saibamos falar, que nós saibamos testemunhar, né? Às vezes nós temos dificuldades de testemunhar a nossa fé, às vezes nós não estamos preparados, e às vezes nós nos acomodamos e não procuramos nos preparar. É muito comum as pessoas falarem, eu não sei falar, eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha de falar. E às vezes a gente, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei. Aí às vezes, eu não sei, tudo bem, né? E eu não procuro me preparar. Então o autor justamente está escrevendo para aqueles cristãos que eles deviam estar preparados, né? Aproveite a oportunidade para falar da fé que vocês têm. Por que você tem essa esperança? Por que você tem essa fé? Por que você acredita no impossível? Por que você acredita no porvir? Por que você acredita na vida eterna no céu, né? Por que você acredita em Deus? Então devemos falar a respeito disso. Devemos testemunhar a nossa fé. Devemos estar preparados, né? Então, será que estamos preparados de fato, né? E será que nós estamos satisfeitos com o preparo que nós temos? Ou você está assim satisfeito? Olha, eu já sei, já estou preparado, não preciso aprender mais, né? Tudo isso nós já sabemos, pastor, né? Às vezes as pessoas já falam, já ouvi falar disso. Ouvir falar, mas às vezes o assunto não é. Às vezes nós não dominamos o tema, não dominamos o assunto. E aí quando chega na hora de testemunhar a nossa fé, a gente tem dificuldade, né? Então, por isso que nós precisamos estar sempre prontos, preparados para falar a respeito da alegria que sentimos, né, por Jesus ser o nosso Salvador, né, da alegria que sentimos por termos esperança, né? Como diz o texto, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como um Senhor. Ou seja, devemos tratar Jesus com respeito, com reverência. E estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, devemos estar prontos, né? Então, o tema é geral, né? Falar da esperança. Falar a respeito da esperança é o tema de hoje, né? Então, a esperança é uma palavra muito interessante, né? É uma palavra muito bonita, muito gostosa de dizer, de falar, e ela é cheia de significados. A palavra esperança, ela é muito interessante, muito positiva, né? Uma palavra muito bonita, né? Muito positiva. É legal falar de esperança, né? Vocês precisam ter esperança. Então, como diz ali, né? Um ditado popular, uma frase popular diz assim:
a esperança é a última que morre. Então, a esperança é a última que morre. Então, é uma frase que se ouve por aí, que nós muitas vezes a falamos, né? E aí a pergunta, o que está por trás dessa afirmação? Então, o que essa frase quer dizer? O que essa afirmação quer dizer? A esperança é a última que morre, né? É uma frase interessante, ela quer dizer assim, que nós não devemos perder a esperança, né? Então, a esperança, apesar às vezes das contrariedades, apesar das decepções, apesar de as coisas não dar certo, em vários momentos, ainda a gente tem esperança, ainda a gente não desiste, né? Então, a esperança, sempre vamos ter esperança, mesmo que haja um fiapo, né, de possibilidades, né? Uma pequena possibilidade, nós ainda pode dar certo, né? Então, é mais ou menos é isso que está por trás dessa afirmação, né? E qual é o impacto, qual o seu impacto na vida das pessoas? Eu acho que é um impacto positivo. É interessante termos esperança. É necessário termos esperança em qualquer situação, né? Em qualquer situação, seja na sociedade, seja na vida cristã, seja diante de uma adversidade, de uma enfermidade. É importante termos esperança. É importante não perdermos a esperança, né? Então, essa frase quer dizer que não devemos perder a esperança em qualquer situação. E ela é completa? Não, nem sempre, né? Que essa esperança, na verdade, se refere às coisas... ela é completa? Depende, né? Normalmente essa frase é dita em das coisas referentes às coisas materiais, às coisas deste mundo, a nossa vida neste mundo, né? Ela não se refere tanto às questões bíblicas, né? As questões bíblicas, né? Então, a esperança é a última que morre, mas no ditado, embora ela estar dizendo assim, olha, ela é a última que morre, ela não morre facilmente, mas ela está dizendo que ela morre, né? Então, que ela é a última, então se ela é a última a morrer, mas morre. Ela pode ser até a última a morrer, mas morre. Então, a frase está dizendo isso. Então, por isso que ela não é completa também, né? Porque ela não é completa. A esperança cristã, ela não morre. Ela não morre. A esperança cristã, ela não morre, né? Ela é eterna, tá? Então, se vivemos na perspectiva de uma afirmação assim, então como explicar a esperança que temos? A esperança que temos se explica, né? Às vezes é difícil de explicar, né? A esperança que nós temos, né? Então, ela às vezes não há como explicar racionalmente, né? Às vezes não há como fazer uma explicação científica, uma explicação, né, racional da nossa esperança ou da nossa fé, né? Mas nós temos que falar, não talvez explicar, mas falar, testemunhar, né? Então, a respeito da nossa esperança, né? Então, para nós cristãos, a esperança representa vida, né? A esperança representa vida. Então, esperança é igual a vida. A esperança cristã nos dá vida, né? A esperança nos dá vida. Que vida? Uma vida cristã. Uma vida cristã, né? Nós lemos no texto, né, vocês puderam perceber ali, que algumas afirmações a respeito da vida cristã, da nossa vida cristã, como deve ser a vida cristã, como Pedro orientou os cristãos lá da Ásia Menor a viverem a vida de esperança numa perspectiva cristã. Eu vou ler de novo os versículos 13 a 15, só um trecho aqui, e eu vou ler aqui na tradução de Almeida, na Nova Almeida atualizada, tá? Então porque ali apresenta os termos assim, mais os termos eles são mais acentuados, né, na tradução de Almeida. Então diz assim: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem?
né? Ou seja, se vocês forem zelosos na prática do bem, quem vai tratá-los? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor, o seu coração, estando sempre pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Né? Viram que é um pouco diferente da nova tradução na linguagem de hoje. Né? Então, mesmo que venhamos sofrer, né? Então nós devemos ser zelosos na prática. Ou seja, nós devemos fazer o bem. Fazer o que é certo. Porque aí, dificilmente nós vamos ter problemas. Né? Dificilmente nós vamos ter problemas, se nós fazermos o bem. Mas mesmo que porventura venhamos a ter problemas, ter dificuldades, sofrer por fazer o que é certo, então é melhor sofrer fazendo o que é certo do que sofrer fazendo o que é errado. Né? Ele diz ali, né? Se vocês... Então não tenham medo, né, das ameaças, não fiquem angustiados. Então, se sofrerem injustiças, vocês serão felizes. Então, serão bem-aventurados. Né? Então, ele diz, então... estejam sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança. Né? Então, aqui nós temos, como diz ali, algumas afirmações pertinentes que nos induzem à temática da esperança. São características de uma vida cristã que é dominada por Cristo. Agora nós vamos ver essas características, né, daquele que tem essa esperança, daquele que crê. Então ele ali começa dizendo, né, como nós dissemos há pouco, né, então, para que nós sejamos zelosos na prática do bem. Então, sejam zelosos na prática do bem. Então, o que é ser zeloso? Ser zeloso é ser uma pessoa assim, caprichosa, uma pessoa que faz as coisas bem feitas, né? Ou seja, que não faz as coisas de qualquer jeito. Então, ou seja, sejam zelosos na prática do bem. Então, ou seja, façam o bem, observem, façam as coisas bem feitas, né? Então, façam o bem. Então, ser zeloso do que é bom é uma pessoa que quer ansiosamente fazer o bem. É uma pessoa que tem um bom coração, que tem uma predisposição para fazer coisas boas. Não pela sua natureza, mas pela ação de Deus através de Cristo em sua vida. Né? Uma pessoa que sempre tem a tendência, não, eu vou fazer o que é bom, eu vou agir da melhor maneira, eu vou dar testemunho. Embora muitas vezes sejamos tentados a reagir, às vezes a reagir, por exemplo, uma provocação ou um questionamento, às vezes nós temos a tendência de retribuir na mesma moeda.
Oi, voltou o áudio? Oi. Ok. Tá com o microfone? Ok. Pessoal, consegue me ouvir agora? Tivemos um pequeno problema aí com o nosso uma transmissão. Está travado, Larissa, na verdade. Tá. Certo? Consegue ouvir? Alô? Tá certo? Consegue me ouvir, pessoal? Tá bom, obrigado. Desculpe, tá, pessoal, pelo nosso problema aqui, tá? Problema de áudio, tá? Obrigado por terem avisado aí. E acho que um problema no cabo aqui, mas vamos adiante, tá? Então, pessoal, a esperança é um aspecto fundamental do cristianismo. Um novo nascimento. A esperança é uma das bases da tríade da fé: esperança e amor, né? Então, fé, esperança e amor. Então, é a tríade da fé cristã: fé, esperança e amor. São três elementos fundamentais da vida cristã: fé, esperança e amor. Então, é difícil você explicar a fé cristã ou praticar a religião, é impossível, né, sem essas três coisas: fé, esperança e amor. Na verdade, nenhum deles existe sem o outro, né? Eles estão interligados, estão interlaçados, interrelacionados, são interdependentes. Sem esperança, sem fé, não há esperança e amor. E Cristo seria uma farsa, a ressurreição seria uma ilusão, né? A esperança não é egocêntrica, mas teocêntrica. O foco não é a bênção para o indivíduo, a pessoa, o ser humano, mas para o universal de Deus, né? Ou seja, às vezes as pessoas pensam assim, só nelas. Eu tenho esperança que Deus vai me abençoar, eu tenho esperança que as coisas vão dar certo. Não é exatamente essa esperança. Eu tenho esperança que as coisas vão dar certo para mim, né? Então essa é uma esperança egoísta, né?
mas eu tenho esperança de que Deus vai ajudar a todos, que Deus vai salvar a todos, né? Então, eu tenho esperança na salvação de todos, né? Então, esta é uma esperança teocêntrica, né? Então, eu tenho esperança quando eu vejo o reino de Deus como um todo, o reino de Deus, de fato, crescer e ser abençoado, né? A esperança é uma forma de viver a vida, que se recebe mediante o novo nascimento, o batismo, salvação, justiça, é ressurreição, é salvação, é justiça, é ressurreição, é vida eterna. É ser semelhante a Cristo. Desculpe, tá, pessoal? Então essa é a esperança, né? Uma nova forma de viver. Eu vivo nessa esperança. Então eu não vivo desesperançado, né? Eu vivo como esperança. E essa esperança norteia toda a minha vida. E essa esperança cristã, ela é perspectível. As pessoas percebem que eu de fato vivo e tenho essa esperança, né? A esperança não depende das nossas obras, não depende de mim, mas da obra de Cristo em nós e para nós, a obra de Cristo na cruz por nós, né? A esperança, assim como a fé, é uma dádiva da graça de Deus. Ela é despertada mediante a mensagem da salvação, que nos chama e nos une como Cristo, nos une como igreja. Então, essa esperança é Deus quem me dá, né? Ela é uma coisa natural, automática daquele que crê. Então, eu vivo a minha esperança, eu dou testemunho da minha esperança, né? Então, a esperança, ela vai aparecer naturalmente. A esperança não é um conhecimento teórico acerca de uma salvação prometida para o futuro, mas é uma forma de manifestação de uma fé viva, ativa, né? É viver o presente olhando para o retorno de Cristo e nossa morada eterna, né? Então, a salvação não é algo futuro, mas é algo presente. Eu já vivo desde já a salvação. Então, essa esperança pela salvação eu vivo já agora. Eu vivo nessa perspectiva da vida eterna lá no céu. E essa vida eterna, ela já começou, né? Então, a esperança da vida eterna eu já estou vivendo. Não é uma esperança futura, vaga, né? Talvez, não, ela é uma esperança real, viva, presente, né? A esperança é um esperar alegre e paciente, né? É um esperar alegre e paciente. Ela não é uma esperança da boca para fora ou superficial, mas é uma esperança viva, alegre e paciente também, né? É uma esperança que nos dá coragem, que nos dá força, nos dá proteção, nos dá certeza. Temos segurança, pois nossa vida se firma na esperança que nos liga a Cristo, né? É uma esperança real, não é uma esperança superficial, né? Ela é certa, né? E ela faz a diferença na nossa vida. Então, essa esperança cristã faz a diferença, né? Como vamos dar testemunho da nossa esperança? Antes nós falamos, né? Às vezes nós devemos dar testemunho, mostrar de fato a nossa fé, falar, não ter medo, não ter vergonha quando somos questionados, às vezes até de maneira agressiva, de maneira cética, né? Podemos até ser motivos de piada, de chacota. E como vamos responder? Será que vamos, né, agredir, né? Às vezes a gente vê assim reações em nome da fé, às vezes muito agressivas, ofensivas, e essa não é a maneira adequada, né? O texto então sugere a maneira como nós vamos fazer. Ali, por exemplo, mas façam isso, estejam preparados para responder a toda razão, responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso não com agressividade, né? Não com xingamentos, mas não com lacração, né? Mas com mansidão e temor, né? Olha,
com mansidão, né? Ou seja, com educação, né? Com respeito, né? Então, com mansidão, uma característica de quem é dominado por Cristo. Ou seja, com sensibilidade, né? Com educação, com respeito, não respondendo na mesma altura, na mesma moeda, não sendo agressivos, né? Odiosos. Então, responda com mansidão, né? Com calma, mansos, bem-aventurados mansos, a Bíblia diz, né? Com temor, com reverência, com respeito àqueles que estão fora da igreja. Então, às vezes a gente percebe que as pessoas às vezes respondem como se fosse nós contra eles, né? Às vezes a nossa maneira de testemunhar a nossa fé não deve afastar as pessoas, né? Não é uma disputa, não é para ver quem é melhor ou quem é pior ou quem tem razão, mas com temor, com respeito, com reverência, se você discorda, mas sem agredir, sem ser ofensivo. Essa é a palavra. Às vezes as pessoas acham, nós percebemos que as pessoas às vezes são ofensivas. Então, assim você não vai atrair as pessoas. Você vai afastar as pessoas em vez de atrair, né? Então, aquele que não crê, você não pode, não é uma disputa com ele. O nosso alvo é justamente aqueles que não creem. O nosso alvo é justamente aqueles que não têm fé, né? Mas nós vamos fazer isso com respeito, com mansidão, com educação, né? Discordando, mas respeitando, sem ser ofensivo. Você pensa diferente? Tudo bem, eu penso dessa forma, né? E por que eu penso dessa forma, né? E então, assim nós vamos responder com mansidão, com temor e reverência, né? Com boa consciência, diz ali, né? A boa consciência é uma característica do cristão, fonte de amor em ação. A consciência é o lugar onde se acha o mistério da fé. Isso é o que o batismo nos dá, né? Fazer com boa consciência, ou seja, fazendo na certeza de que está fazendo certo, né? Então a consciência é onde a fé cristã se aloja, ela mora ali na nossa consciência. Então, ou seja, com a consciência tranquila, né? Com a consciência tranquila, mais ou menos isso, né? Fomos chamados por Deus com uma promessa de bênção para as características de uma vida cristã. Fomos chamados por Deus com uma promessa de bênção para que as características de uma vida cristã possam ser praticadas em nossa família, no grupo familiar, na igreja, na sociedade. E assim possamos explicar a esperança que nós temos, né? Então, Deus promete nos abençoar quando de fato nós permitimos que a nossa fé cristã, o nosso testemunho da nossa esperança, ela apareça, ela se reflita na nossa vida diária, na família, na igreja e também na sociedade. Então, quando você vai testemunhar a sua fé, nas suas atitudes diárias, né? No seu comportamento, na maneira como você se comporta, na maneira como você vive. E assim a gente vai explicar a maneira que temos, né? Por isso, o texto diz, né, para concluir: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que explique a esperança que vocês têm, né? Então, ou seja, não negamos a Cristo. Nós não devemos negar a Cristo, mas de fato ter respeito com Ele, ter reverência pelo que Ele fez por nós na cruz. E como? Estando pronto para falar, não se omitindo, não silenciando, quando aproveitar a oportunidade, falar, testemunhar, mas com mansidão, com respeito, com educação, por amor, atraindo as pessoas e não afastando. Falar da esperança, sem se omitir, né? E sem ser ofensivo, sem ser agressivo, mas com mansidão, com respeito, com amor, né? Conclusão, para terminar, irmãos e irmãs,
Vamos, Larissa, aqui. Vamos, antes da conclusão, eu peço, se vocês ainda têm algum comentário, alguma dúvida, possam fazer ali, tá, pessoal? Vamos ver se tem mais alguém aí que está nos acompanhando, talvez que não tenhamos mencionado antes. Nós tivemos um probleminha, né, com a nossa transmissão ali, deu um probleminha no áudio, tá? E pedimos desculpas por isso, tá? Mas isso acontece com a tecnologia, né? Deixa eu ver aqui, ver se eu acho quem está conosco ainda, tá? Que chegou depois, a Orestina está conosco também, o seu Osni, a Cilda, né? E então eles estão conosco aqui também. Não sei se mais alguém, tá? Então nós pedimos desculpas pelo probleminha, né? Então as pessoas aqui reagindo, né? Aí é o problema que temos. Nós pedimos desculpas e obrigado aí pelo retorno, tá? A Érica Lemonha também está conosco. Aí também a dona Alvina Mauro também. Talvez não tenhamos mencionado todos, tá, pessoal? Pedimos desculpas por isso, por aqueles que não mencionamos, tá? Então, às vezes a gente só consegue visualizar quem comentou alguma coisa, tá? Pedimos desculpas por isso. Mas vamos à conclusão, tá, pessoal? Vamos concluir o tema, o assunto, tá? Então, não há nenhum comentário, tá? Então, aqui sobre o tema, então vamos à conclusão do tema, tá? Então, vamos explicar a esperança que temos proclamando a salvação em Cristo, que é completa, única e suficiente. Então, nós vamos explicar a esperança pregando o Evangelho, falando que Jesus é o Salvador, apontando a salvação que temos em Jesus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Ele quer salvar todas as pessoas. E que em Jesus nós temos o completo perdão dos pecados. Que Ele quer dar a salvação eterna no céu. Então as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso agir, deve sempre apontar para Cristo. Então a salvação em Cristo, a salvação pela fé é única, é completa. Não há outro caminho, né, para o céu, a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim, disse Jesus, né? Então, a gente vai explicar a esperança proclamando a salvação, apontando Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a esperança é a última que morre. É verdade, a esperança é a última que morre. A esperança nos faz viver aqui e na eternidade, né? Jesus é a nossa esperança. Então, sem esperança não há vida. Então, os cristãos são pessoas portadoras da esperança. Mas não uma esperança que morre. Não uma esperança que morre, mas uma esperança que não morre. A esperança nos faz viver aqui no mundo e lá no céu, na eternidade. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. A esperança não é a última que morre, né? A esperança cristã não morre. Ela vive para sempre, porque ela nos levará à vida eterna lá no céu pela fé em Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, muito obrigado, né? Ainda vamos concluir com uma bênção e novamente pedimos desculpas aí pela falha técnica, né? Mas corrigida a tempo. Nós costumamos usar aí a mesa de som para repassar o som, porque sai um som melhor, mais limpo, mas eu acho que nós tivemos um problema no cabo aí. Esse cabo, às vezes a gente esbarra nele, às vezes ele desconecta, às vezes tem uma pequena falha, né? E às vezes também até quando está chovendo também, né? Quando está a umidade, ele traz problemas, né? Então, né? A umidade, assim, ele traz problema, né? Para os cabos, as conexões, então isso é natural, tá?
Então pedimos desculpas e agradecemos aqueles que estão conosco, que estiveram conosco durante este momento de estudo bíblico. Tá? Vamos então encerrar com a bênção. A bênção vai aparecer aí na tela de vocês, tá? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado, pessoal. Tenham aí uma boa semana. Hoje é apenas terça-feira, né? Tenham todos aí uma boa semana e até o nosso próximo encontro, né? Até o nosso próximo encontro, que será em breve, né? Teremos culto aqui na Congregação Trindade no sábado, né? Sábado à noite, e na Congregação Bom Pastor de Flores da Cunha no domingo de manhã, tá? Às 9 horas, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.